tempo que nós não explicamos, mas assim, é sempre bom dizer o que a gente faz aqui às quartas-feiras, sobretudo para quem não ouviu ainda, não sei se todos ouviram, mas assim, nós fazemos um estudo, mas é uma leitura comentada do texto, né? E a intenção disso, assim, quando você faz uma leitura comentada, você lê entendendo o contexto, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, o que motivou a escrita, o contexto que foi respondido, as perguntas, as dúvidas que estavam por trás do texto. E a intenção de todo esse comentário é que a gente possa entender e quando ler, quando for usar o texto, a Bíblia, numa oportunidade na igreja, tenha apossado aí do que realmente aquele texto quer dizer, né? Isso é estudo. É meio que faz uma Bíblia de estudo. A Bíblia, se o teu texto lá, é o comentário embaixo. É um pouco isso que a gente faz, né? Tentando ajudar vocês a compreender mais o contexto, tá bom? E assim nós estamos lendo a primeira carta de Coríntios, e hoje nós começamos o capítulo 9. Aliás, hoje vamos ler o capítulo 9 inteiro, e é um momento bastante bacana, tá bom? Vamos ler o versículo 1 e 2, para começar, do capítulo 9, 1 de Coríntios 9, verso 1 e 2. Graças a Deus. Paulo pergunta: não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Amém? Aqui já tem muita coisa, vamos então já sentar no nosso lugar e começar a entender. Bom, hoje nós vamos ler capítulo 9, ele trata de um assunto um tanto quanto delicado, mas que precisa ser enfrentado, né? A palavra de Deus, ela é assim, ela não se furta, ela não abre mão de falar de nenhum assunto, porque ela quer nos fazer enfrentar os nossos dilemas com verdade, com alegria, né? E vamos, talvez me perdoem as verdades que nós vamos ter que enfrentar, e espero que ao final dessa hora a nossa amizade continue a mesma, tá bom? Não tem... Mas antes eu queria só relembrar um pouco como nós terminamos o capítulo 8, semana passada, porque no final do capítulo 9, esse mesmo tema do outro vai voltar, então só para vocês entenderem onde nós estamos, ele escreveu sobre uma dúvida, algumas pessoas da igreja de Corinto escreveram uma carta para ele, um texto, com várias dúvidas, e a questão da dúvida aqui era sobre os alimentos que eram sacrificados e oferecidos aos deuses nos cultos pagãos, e algumas pessoas da igreja estavam comendo. Essa era uma dúvida, aliás, uma dúvida que surgiu aí durante a semana, no domingo mesmo. Comendo por quê? Bom, primeiro porque os irmãos estavam frequentando aqueles cultos, né? Isso aqui é o primeiro problema. E segundo porque as sobras desse sacrifício, eram muitos sacrifícios, os templos eram enormes, as celebrações eram grandes, festivais enormes. Essas sobras de sacrifícios eram vendidas no mercado, né? E aí as pessoas, então, compravam lá e comiam. Então, houve uma discussão na igreja e, por isso, perguntaram para Paulo, escreveram para perguntar para ele, é lícito comer alimentos que, na sua origem, foram sacrificados aos deuses pagãos nos seus cultos? Essa era a dúvida, né, dos irmãos. Lógico que, mediante isso, o problema inicial era muito maior do que estava se pensando. É um problema muito maior do que comer uma carne, do que a carne que era comida, né? Porque não era questão de comer uma carne que vinha de um sacrifício, de um culto pagão. A questão era que a dúvida, talvez, é o que é que os crentes estão fazendo lá nesse culto, né? Aqui está talvez um problema maior. E para dirimir essa dúvida, Paulo, então, esclarece as coisas. Primeiro, ele diz, o sacrifício era para deuses pagãos, mas Deus pagão é uma coisa que não existe. Primeiro, isso é, né, o que existe mesmo, Paulo vai dizer, é o único e verdadeiro Deus criador do universo, e não tem outro. Assim, os crentes não poderiam considerar aquilo como um sacrifício para um Deus que não existe. Vocês estão todos preocupados, estão com a consciência pesada. Então, o problema não está na carne da oferenda, mas na consciência de vocês. É isso que ele vai dizer. O problema mesmo é que os irmãos estavam participando de cultos pagãos e, na sua consciência, considerando que eles estavam devotamente participando de uma oferenda a um ídolo. Eles estavam achando a sua oferta para um Deus lá, quer dizer, dentro deles, na consciência deles, estava sendo feito. Então, na consciência, aquele ídolo era um Deus para eles. Quer dizer, isso é um problema. Para Paulo, isso é um problema. Não é a questão da carne.
Eles estavam no lugar errado e ainda por cima se sentiram culpados, e por isso a dúvida gerou uma discussão, porque a consciência estava pesada. Eles sabiam que aquele lugar não era para eles, mas estavam lá e ainda por cima pesados porque estavam oferecendo um sacrifício para um Deus que vocês estão achando que são Deus, então. Então eles estavam oferecendo algo para um Deus, quer dizer, esse é o problema para Paulo. Então não é o alimento que nos aproxima nem nos afasta de Deus, mas o que nos afasta de Deus somos nós, é a nossa consciência e o nosso egoísmo de pensar só em nós mesmos. Isso sim nos afasta de Deus. Isso que ele vai pegar, quer dizer. Portanto, o problema não é comprar a carne no mercado e comer, mas estar em um culto pagão, servindo de mau testemunho para quem ainda nem conhece o Senhor e precisa se aproximar de Deus. Isso é um problema. Não é comer a carne. É o testemunho que vocês estão dando. Se quem tem conhecimento de Deus, que vocês dizem que vocês conhecem tudo de Deus, se permite um negócio desse, imagina para uma pessoa que não conhece o Senhor. O que significa isso? O quanto isso vai afastar ela de Deus? É isso que Paulo vai dizer. Quer dizer, por isso Paulo vai reafirmar que o que realmente importa é fazer tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa para a glória de Deus. Quer dizer, participar de uma celebração para um suposto Deus pagão edifica o nome do Senhor, Deus soberano? Esse é o problema dele. Ele não está julgando as pessoas. Cada um faz o que quer da sua vida, você é livre. Mas essa é uma questão que vocês precisam pensar. Nós temos que fazer tudo para a glória do Senhor e para apresentar o Senhor para as pessoas que ainda não o conhecem. Essa é a nossa existência, essa é a nossa razão. É isso que ele vai pegar. Para a edificação das pessoas que estão ao nosso lado, que estão conosco. Sobretudo pessoas que ainda não têm conhecimento de Deus, que Paulo vai chamar dos fracos na fé. Por que são fracos na fé? Porque ainda não conhecem o Senhor na plenitude. E é responsabilidade nossa, sim. Portanto, não importa o que fazemos, mas as razões que nos movem a fazer e o testemunho que nós causamos nos outros. É isso que importa. Você vai entender que isso é muito forte para Paulo. Por isso ele terminou, e ele dizendo assim, assim esse irmão, que é fraco, mas por quem Cristo morreu por ele, é destituído por causa do conhecimento que vocês dizem que tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais vou comer carne para não fazer o meu irmão tropeçar. Ponto. Não é a carne. É o meu compromisso com apresentar o Senhor a ele. Ok? Isso foi muito claro. Então, na mesma linha disso que ele encerrou, essa mesma linha verdadeira que tem que nos mover, Paulo inicia hoje o capítulo 9 com outro enfrentamento. Qual o enfrentamento do capítulo 9 tão importante? É o problema de gente que fala demais. Essa é uma questão. Algumas pessoas na igreja de Corinto estavam questionando o apostolado de Paulo e falando mal dele como servo de Deus. Isso era uma realidade na igreja. Isso é um problema que ele vai enfrentar com toda a força. E para contrapor esses linguarudos, ele pergunta, por acaso eu não sou livre? Por acaso eu não sou apóstolo? Por acaso eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Bom, óbvio que ele está perguntando tudo isso, por quê? Algumas pessoas estavam questionando isso, questionando a sua autoridade apostólica dentro da igreja. Observa como a igreja de Corinto era complicada. Aliás, ele estava usando, na igreja, os mesmos argumentos que nós estudamos lá quando a gente viu Atos. Você se lembra quando nós estudamos Atos sobre as pessoas, algumas pessoas na igreja de Jerusalém, que estavam falando mal de Paulo? Por quê? Falaram o quê? Paulo? Mas Paulo não fez parte dos 12 que o Senhor chamou e enviou. Quem é Paulo? Paulo não conviveu com Jesus. Lembra que falava isso lá em Jerusalém? Quando ele esteve lá? Quer dizer, eles estão usando aqui os mesmos argumentos para contestar e dizer que ele não tinha autoridade apostólica. Dos 12, dos primeiros chamados, né, dos santos que eles falam. Enfim, diante desses, talvez, linguarudos em Coríntios, questionando a sua autoridade, Paulo diz assim, de cara, posso não ser apóstolo para muita gente, mas para vocês eu sou. Para vocês eu sei que eu sou. Vocês são selo de que eu sou o apóstolo do Senhor. E o que é um selo? Para que serve um selo? Um selo serve para certificar a autenticidade de um documento. É para isso que você sela. Esse selo de autenticidade. Do mesmo modo, o que certifica a autenticidade de que Paulo é um verdadeiro apóstolo do Senhor é a própria existência da igreja de Coríntios.
Porque a existência deles davam provas de que Paulo exercia o ministério apostólico com zelo e com verdade. É isso que ele está dizendo. Vocês estão questionando que eu sou apóstolo. A vida de vocês prova que eu sou. Entende isso? Vocês são o selo de que eu sou um apóstolo do Senhor. Eu não preciso ficar... Vocês, a vida de vocês. E depois que ele defende, então, aqui o seu apostolado, ele vai responder a esses que falam demais com uma verdade, e, aliás, com muita ousadia. E aí eu convido você a ler a partir do verso 3. Vamos ler até o 7. Entenderam aqui o momento, o primeiro impasse dele? Por que ele fala e faz essas perguntas? Existia um questionamento ali sobre a sua autoridade. E no verso 3, então, vem sua resposta. Porque ele diz assim, ó, esta é a minha defesa diante daqueles que estão me julgando. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? E aqui nós vamos entrando num terreno meio pantanoso, né? Para construir a situação do momento que Paulo está enfrentando aqui, era bom a gente entender quais são as acusações que estão sendo feitas contra ele. E tudo, essas acusações estão nas perguntas que ele faz. Se você entender a pergunta, você entende do que estão acusando. Isso é muito interessante. Primeira acusação. Bom, Paulo não é apóstolo, porque ele não fez parte dos 12. Essa é a primeira acusação. Não conviveu com o Senhor. Ele não viveu com Jesus. Depois, estava acusando Paulo de comer e beber às custas das ofertas da igreja. Presta atenção. Lembra que nós estamos falando de uma igreja de uma cidade muito rica, a cidade de Corinto, lembra lá no começo? Uma cidade rica, e essa igreja de Corinto tinha muita gente de posse, tinha os seus pobres também, a gente viu isso também. Mas, enfim, depois que Paulo... Existe uma acusação que eles levavam consigo acompanhantes, era normal, ele não ia sozinho. Possivelmente ele não, mas talvez Barnabé tinha, sei lá, sua mulher. Mas, da mesma forma, essas pessoas que com eles estavam também se sustentavam com o dinheiro das ofertas. E ele vai dizer, Pedro e os outros têm as suas acompanhantes, e nós não podemos ter? Ele pergunta. Vejam que a pergunta revela a acusação. Será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para sermos sustentados pela igreja? Percebe aqui o problema? Ele está questionando algo. Algum de vocês já foi soldado e não comeu às custas do exército? Quem planta uma vinha não pode comer um cacho de uva. Quem cuida de um rebanho não pode beber do seu leite. Essas são as perguntas dele, sim ou não? Não está aí na tua Bíblia? Pois é, aqui você vai construindo e o momento de acusações. Isso aqui me fez lembrar hoje de me veio uma memória interessante, de um antigo líder, não é mais, de uma igreja aqui dos Fincos, que ele me contou. E certa vez teve um membro que bateu na sua casa lá, morava no andar de cima assim da igreja, bateu na porta dele, já era umas 10 horas da manhã, né? E o irmão lá, infeliz, com a língua solta, quis brincar com ele. Dormindo até tarde, pastor? E ele de bate, não, querido, estava ali orando pela sua vida. Pastor, ele me contou isso pessoalmente, assim. E ele me confessou o peso que a vida dele ali, nessa coisa, ele tinha um ministério integral, ele vivia somente da igreja. E eu, particularmente, aproveito o ensejo para dizer, se ninguém sabe, mas eu acho que a maioria de vocês sabe, que eu particularmente tomei uma decisão, e confesso que foi uma decisão de que eu sabia que ia fazer da minha vida um negócio meio atarefado. Mas foi a decisão que eu tomei de não ser sustentado, nem a mim, nem a minha família, apenas pelas ofertas da igreja. Isso foi uma decisão que eu tomei. Né? Aliás, era um problema para nós, na nossa vida, no nosso casamento, mas essa decisão que nós tomamos. O nosso direcionamento desde então é que as ofertas dessa comunidade serem usadas para as pessoas, necessidades e para a obra dessa comunidade, e tem sido assim desde então, vocês sabem disso, né?
Mas esse momento da palavra de Deus é uma oportunidade para a gente entender um pouco isso na igreja. Porque muita gente fala muita coisa dentro da igreja. Eu já presenciei muita coisa. E eu sei que já passou na cabeça de muita gente sobre isso, que isso é um problema para a igreja, né, para a liderança. Aqui não, nunca, graças a Deus. Mas essa atitude da igreja de Corinto aqui é muito comum por aí. Eu já presenciei muito isso em ministério pastoral, já convivo muito com pastor, principalmente na cabeça de gente que acha que o meu dízimo é bom, eu dou um dízimo bom lá na igreja, então eu tenho direito de intervir. Isso é muito comum em igreja por aí, eu já vi coisas. Confesso que eu já ouvi, por exemplo, só uma vez aqui, alguém dizendo que ouviu um suposto questionamento se eu não estava trocando de carro com o dinheiro da igreja. Eu já ouvi isso aqui. Né? Mas eu ouvi. Foi uma fofoquinha do capeta, mas assim, eu não estou nem aí. Mas eu ouvi. E eu queria deixar vocês muito tranquilos quanto a isso, porque isso foi uma decisão que nós tomamos. A minha esposa, temos trabalhado para o sustento da nossa família, né, amor? Nós temos trabalhado para dizimar na obra do Senhor e ajudar na obra do Senhor. E mesmo que um dia eu saia do meu trabalho, eu vou fazer outra coisa, mas nós não estamos pensando jamais em viver exclusivamente das ofertas da igreja, que é o problema de Paulo aqui. Porque isso realmente causa muito problema. Quer dizer, mesmo assim, essas perguntas precisam estar em nós, e eu faço essas perguntas para vocês hoje, para a reflexão de vocês, porque eu me pergunto, eu reflito, porque isso é um drama, né, do ministério pastoral. Isso é um peso para todo pastor. Isso deveria ser um problema que nós temos que tratar. A pergunta que ele fez, vocês não acham digno que alguém que trabalha para a obra de Deus, como Paulo trabalhava exclusivo e verdadeiramente, seja sustentado pela igreja? Esse é o questionamento do capítulo 9, quer dizer. É isso que ele está colocando aqui. E eu lembro, por exemplo, lembrei de outra coisa agora, na faculdade, eu lembro de uma aula de um pastor, muito competente, mas ele era um pastor metodista dando aula. E ele dizendo aos metodistas, porque o grosso da sala era de metodistas, que eles precisavam aprender sobre esse assunto com os pentecostais. Ele comentou isso, o pastor falou isso numa aula, eu me lembro até hoje. Porque pentecostal dá sua oferta, e o que vai ser feito da sua oferta não era um problema dele. Né? Para pentecostal, assim, a obrigação dele é dizimar. E a obrigação de quem cuida do dízimo é uma obrigação para com o Senhor e problemas de quem vai cuidar disso, que eu não tenho nada com isso. E eu lembro que ele comentou, para falar disso, e se o pastor está fazendo mau uso da oferta, quem vai responder ao Senhor é ele. E essa era uma relação que para ele era um problema, porque ele trabalhava integralmente na igreja e com certeza ele ouvia coisas na vida dele. E eu acho isso muito triste. E eu espero não precisar ouvir, né? Porque a gente tomou um passo na nossa vida e a gente resolveu renunciar, tá bom? Agora, se isso está na Bíblia, não é à toa. E o Paulo vai continuar falando, eu tenho certeza, assim nem eu, nem minha esposa, nunca quisemos isso. Mas, não pela vontade do Senhor, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus diz que Deus não vê nenhum problema algum em ser sustentado pelo trabalho que realiza na obra de Deus. Se algum de vocês virar pastor aqui, eu quero tranquilizar vocês. Se algum de vocês receber uma ajuda da igreja, eu quero tranquilizar vocês. A própria Bíblia, o Senhor diz que não tem problema nenhum nisso. Mas nós não quisemos, exatamente para não passar por isso que Paulo está passando aqui. Porque é um transtorno. A verdade é que essa decisão nossa vem muito de Paulo. Eu, quando tomei a minha decisão, eu fui muito nele, e ele me ajudou muito nisso. Veja o versículo 8 em diante, para você entender. Você vai entender o que eu quero dizer. Ele diz assim, eu não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o trigo, o cereal. Por acaso é de boi que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele disse isso? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês, segura aí, semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais. Se outros têm o direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais direito depois de tudo que fizemos? Mas nós nunca usamos esse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum no Evangelho de Cristo. Para não ser motivo de você não receber a palavra de Deus. Olha isso aqui que maravilhoso. Ele está citando aqui Deuteronômio 25:4, que é uma citação da lei de Moisés, e diz uma metáfora, né, que é essa coisa de não amordaçar o boi que debulha o grão, né? E aqui
Assim, deixa ele comer o trigo, qual é o problema? Ele merece, o boi trabalhou, deixa ele, qual é o problema? Né? É um pouco da lei, o boi também merece, né? Ele trabalhou na plantação. E aí aqui, Paulo vai dizer, acaso Deus na lei está falando de boi ou é de nós? Nós que trabalhamos na obra. Será que não é de nós que a lei diz? Sim, a lei está falando de nós, porque aquele que trabalha na lavoura, que semeia, que debulha o grão, deve ter esperança de que vai ser ajudado, que vai receber uma porção do seu trabalho. Percebe o que ele está dizendo? Muito importante. Daí ele, isso aqui, sei lá, dá uma voadora. Se nós estamos trabalhando arduamente para semear entre vocês coisas espirituais, seria demais colher nosso sustento também material? Qual é o problema? Esse é o questionamento dele que eu quero que você leve para a tua vida espiritual. Não é aqui na igreja, mas para a tua vida. Para todo momento que você estiver pensando em questionar. Vocês gastam o seu dinheiro com tanta coisa, né? Edificam, sustentam tantas pessoas e nós não? Essa é a pergunta dele. Acaso eu e Barnabé fazemos por vocês não é nada? Não merece? Porque as pessoas estão falando. Como se eles fossem aproveitadores da obra de Deus. Entretanto, Paulo aqui, que é a nossa inspiração, diz assim, contudo, eu decidi não usar esse direito. Eu decidi. Apesar dele ser digno, mas nós suportamos tudo para não ser obstáculo ao evangelho. Tentamos trabalhar, para quê? Para não ser motivo de ter falação na igreja e a gente atrapalhar que a palavra de Deus chegue na vida das pessoas. Você sabe que Paulo tentava trabalhar fabricando e consertando tendas, vocês sabem disso, né? Aliás, ele trabalhava com Áquila e Priscila, a Bíblia diz. Os três ali, e Barnabé também, eles trabalhavam com isso para tentar se sustentar. Tinha igrejas que queriam ajudá-lo. A igreja de Filipenses, por exemplo, mandava, mas ele não queria, ele queria, né? E ele vai dizer aqui, de uma maneira muito... A Bíblia diz que isso tomava muito tempo dele. Inclusive, teve um momento que ele estava lá trabalhando, aí chegou Timóteo, chegou Lucas, e ele... bom que eles chegaram, que assim eles ficam aqui trabalhando nas tendas e eu posso ir pregar o evangelho. Isso tomava o tempo dele. Mas ele fazia isso, para não ser motivo de falação. E acabou sendo falado. Veja o verso 13. Vocês estão entendendo aqui o momento desse capítulo 9? Muito importante isso. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. E eu não estou escrevendo isso na esperança de que vocês façam isso por mim. Não. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Rapazinho orgulhoso. Contudo, quando prego o evangelho, eu não me orgulho, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada pelo Senhor. Olha que bonito isso. Olha que brilho de um homem de Deus. Veja a orientação dele. Para ele não existe nenhum problema nisso, muito pelo contrário, é o esperado. O quê? Viver do trabalho. O Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Ele está falando o que aqui? Jesus, quando enviou os apóstolos, o primeiro envio está em Lucas, né? Lucas 10, o Senhor enviou os 12, depois ele enviou 70, né? Ele enviava, tem lá no texto de Lucas 10, os envios do Senhor, vão. E aí ele fala assim no versículo 7, por exemplo, quando vocês estiverem visitando um lugar, fiquem naquela casa, comam e bebam do que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário, o trabalhador merece. Não tem problema, não se sintam. Isso é uma ordenação do Senhor. Apesar dessa ordem, Paulo vai dizer, eu não tenho usado desse direito que Deus me deu. E eu não estou dizendo isso na esperança de que isso mude, eu não estou reclamando de forma nenhuma, eu não quero dinheiro de ninguém. É isso que ele está dizendo aqui. Prefiro morrer do que permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Olha como isso para ele era sério. E assim, ainda assim estamos falando mal. E se tomei essa decisão, é para ninguém fazer o que vocês estão fazendo, falando de mim. Não é mesmo assim então? E desse orgulho de não ser motivo de falação e de ninguém, eu não vou abrir mão. Mas eu não me orgulho em nada de pregar o evangelho. Pregar o evangelho para mim não é orgulho. É o quê? Necessidade. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim.
Porque aqui o meu compromisso não é com a igreja, não é com pessoas, o meu compromisso é com Deus. Ai de mim se eu não pregar. E eu não prego, não por minha vontade, nem por vontade de ninguém. Se eu pregasse por minha vontade, eu tinha que ter um salário. Se fosse pelo meu querer, eu queria receber como um empregado. Eu queria receber. Mas como eu prego porque eu cumpro a minha obrigação para com o Senhor, eu só estou cumprindo com aquilo que o Senhor espera de mim. Por isso eu não estou preocupado com o salário. É bacana demais, não é? É a autoridade de alguém que sabe o que está fazendo diante do Senhor. Veja que Paulo faz questão de reafirmar aquilo que ele diz no verso 1. Acaso eu não sou livre? Eu tenho o rabo preso, amarrado com alguém? Isso é maravilhoso. Quer dizer, eu não faço a obra para cumprir nenhuma obrigação com ninguém. Eu sou livre, mas eu prego somente para cumprir a minha obrigação com o Senhor. Paulo não aceita se submeter a nenhum tipo de ingerência, e a sua decisão de não usar esse direito próprio que o Senhor deu a ele, o direito de ser sustentado pelo trabalho na obra, é exatamente para não estar sujeito e não fazer a obra de Deus por iniciativa e necessidade de ninguém, somente do Senhor. Esse homem é uma inspiração para mim, em nome de Jesus, amém? E que seja para você também, porque isso é importante. Veja o verso 18. Qual é, pois, a minha recompensa? Ele pergunta. Apenas esta, que pregando o evangelho, eu faça isso gratuitamente, sem cobrar, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Essa é a minha recompensa. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Lindo isso. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma pudesse salvar alguns. E faço tudo isso por causa do Evangelho, para ter o privilégio de ser um participante dele, em nome de Jesus. Maravilhoso, né? Veja, já que eu abri mão desse direito todo, qual é o meu salário? Ele pergunta. Já que eu não faço questão, ele está sendo duro com a igreja, estou pedindo dinheiro para ninguém. Qual é o meu salário? O meu salário é pregar o Evangelho de graça. É pregar o Evangelho gratuitamente, sem usar os direitos que o próprio Evangelho me dá. Essa é a minha recompensa. Recompensa diante de quem? Dos homens, das pessoas? Não, de Deus. De Deus. E Paulo recebeu muita ajuda. Ele fala, nós vamos ler depois, muita ajuda. Mas a ajuda que veio, não veio porque ele pediu nada, porque Paulo não pedia nada para ninguém. E quando vem sem pedir, vem de onde? Quando vem sem você pedir, vem de onde? Essa miséria de ficar pedindo dinheiro na igreja, oferta, irmão, dizime, irmão, que Deus vai te dar, isso é coisa do capeta. Aqui a gente não pede nada, não. Aqui você não tem oportunidade de oferta para pedir dinheiro. Aqui ninguém pede nada. Aqui tem que vir de graça, gratuitamente, porque o que se dá na casa de Deus é de graça. Porque assim, quando vem de graça, você sabe de onde veio. Veio do Senhor. Se você não pediu e chegou lá na sua casa, sabe por quê? Porque veio de Deus. Eu já fui ajudado nessa casa quando nós tivemos necessidade. E quando chegou, não chegou porque nós pedimos. E quando chegou, sabe de onde veio? Veio do céu. Isso que é o salário de Paulo, essa recompensa dele em nome de Jesus. É custoso? É. É trabalhoso? Demais, vocês não fazem ideia. Mas os testemunhos da palavra de Deus nos ajudam muito, porque elas nos libertam. Os exemplos nos trazem liberdade. Por isso Paulo define a sua liberdade. Ele diz, eu sou livre, embora seja livre, e eu decidi ser escravo do Evangelho. Eu sou escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas possíveis. Aquilo que o Senhor me perguntou. Eu sou escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas para o Senhor. Eu sou escravo de todo mundo. E escravo, eu sou livre. Estive com os judeus como judeus para quê? Para ser judeu? Não, para ganhar os judeus para o Senhor. Eu não estou mais sujeito à lei, mas estive com os que estão sujeitos, como se também estivesse. Para quê? Para ganhar eles para Jesus. Não sou pagão, mas estive com eles, como se fosse um deles. Não para ser um deles, mas para ganhar eles para o Evangelho. Os que estão sem lei são os pagãos. Compartilhei a fraqueza dos fracos, não para que eles continuassem fracos, mas para ganhar os fracos para o Senhor, eles se fortalecerem pelo Senhor e no Senhor. Ou seja, fiz-me de tudo para todos, para que de alguma forma ganhar alguns, e tudo isso que eu faço somente para o Senhor e para o Evangelho,
para participar disso, para ser um participante disso que Deus me confiou em nome de Jesus. Essa é a beleza do ministério. É assim que se faz um ministério nos modos que o Senhor espera, não cobrando, fazendo, não se achando aí, como a gente tem visto um testemunho horroroso das pessoas dentro da igreja e nos púlpitos, em nome de Jesus. Amém? Veja como isso é bacana. Veja porque disse a vocês sobre a importância de nós pensarmos sempre nas razões que nos fazemos as coisas. É muito importante isso. Paulo está dizendo aqui, tudo isso em um contexto de pessoas que se achavam sabidas, né, cheias de conhecimento, mas que estavam se envolvendo em cultos pagãos, se esbaldando nos seus próprios prazeres, satisfazendo os seus instintos, as suas necessidades carnais. Esse é o problema do Paulo com essa igreja. Esse é o contexto, quer dizer, aqui é importante que a gente entenda, o Paulo vai dizer aqui que seu testemunho é que qualquer coisa que ele faça, ele não faz para ele mesmo, nem para a sua satisfação, mas para exaltar o nome do Senhor, e ele faz de graça por isso, para ele só importa exaltar o nome do Senhor em tudo que ele faz. Ainda que Paulo tenha estado entre os judeus, entre os pagãos, entre os fracos, os incrédulos, a razão que motivou ele lá não era estar ali participando para o seu próprio deleite, participando para... Não, mas era para ali onde ele estivesse ser um testemunho e buscar ganhar as pessoas para o Senhor através do seu testemunho. Isso diz alguma coisa para nós? Isso é muito importante demais. Por isso o problema, para mim e para você, não é onde nós estamos, nem com quem nós estamos. O problema é que lá onde nós estamos e com quem nós estamos, nós temos que ser a diferença. A diferença. A igreja evangélica quer proibir os irmãos de ir não sei aonde, não pode tal, ver o irmão no bar, meu Deus, né? Nós não estamos aqui para proibir ninguém de estar em lugar nenhum. Nosso papel não é esse. Mas o nosso papel é honrar o nome do Senhor. Esse é o meu papel, esse é o teu papel. Esse é o papel da igreja. E nós temos, porque independente de onde nós estivermos, lá tem que estar um servo e uma serva de Deus, que ali está para testemunhar o nome do Senhor. E não isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Você entende o problema aqui dele, desse momento? Ali tinha que estar um servo de Deus, uma serva de Deus. Está ali, e o problema da igreja, mas no fundo está se lambuzando e dando testemunho ruim para pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que são fracas, e podiam conhecer, e precisavam conhecer o Senhor para melhorar de vida, mas não iam conhecer porque quem conhecia estava ali dando testemunho horroroso. O problema é estar ali? Não, o problema é o testemunho. O problema é estar comendo carne? Não, o problema é o testemunho. E aqui que você precisa entender. E aqui, inclusive, é importante a gente pensar que o nosso Senhor Jesus Cristo foi julgado pela mesma coisa. Por quê? Porque Jesus vivia entre prostitutas, publicanos, pecadores, doentes, pobres, descartados pela religião, pessoas proscritas pela sociedade. Onde estava esse povo? Lá estava Jesus. Onde tinha um paralítico jogado no lixo? Lá estava Jesus. Onde tinha um leproso que todo mundo chutava? Lá estava Jesus. Mas a questão é a seguinte, as razões de Jesus nunca foi estar lá para dizer, gente, vim aqui para dizer que está tudo bem. Vim aqui dizer para você que a vida de vocês é isso aí, mas está tudo certo, Deus só perdoa. Não é isso. As razões que fizeram o Senhor estar ali, ele mesmo disse que ele estava ali porque ele viera para trazer os pecadores ao arrependimento e ganhá-los para o reino de Deus. Onde é que nós vamos fazer a obra? No céu, quando a gente for para a glória? Precisa. Entre os que se acham santos? Não precisa. Gente que se acha santo demais, não fala de Jesus para ele não, que você está perdendo seu tempo. A gente acha que é dono de Deus, não fica perdendo seu tempo pregar o evangelho para ele, porque você vai perder o seu tempo. Nós fazemos a obra naqueles que são fracos e não conhecem o evangelho. Isso é que se espera de nós. E lá na vida deles, eu não vou chegar como santo, eu vou lá e ser um testemunho de quem é um homem ou mulher de Deus em nome de Jesus. Amém? Infelizmente, a igreja evangélica tem um defeito ridículo de ficar julgando as pessoas pelo lugar que elas estão ou por quem elas estão se relacionando. Isso é um horror. A igreja é nojenta. Quando, na verdade, os nossos olhos e a nossa língua deviam estar preocupados com as razões de cada uma daquelas pessoas. Quais são as razões? O que move o coração dela? Ela está ali naquele meio, é ali que ela tem que estar. Para quê? Para dar um testemunho de um homem de Deus. Para dar um testemunho de uma serva de Deus. Isso que nós temos que olhar. O conceito de santidade da igreja evangélica é um conceito de fariseu. É farisaico. Por quê? Porque santo é quem se separa. A gente criou isso. Santo é quem é separado. Mas Jesus parece que não era santo, porque Jesus, para ele, isso não é santidade. Nunca foi.
Para Jesus, santo é quem está onde existem necessitados. Santo é quem está onde tem pessoas precisando de um testemunho que dê uma esperança na vida. Isso é santo para Jesus. Seja numa reunião de família, seja numa festinha de aniversário da sua prima, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja não sei. Ali onde estiver, testemunho, onde estiver, existe um Deus que pode transformar qualquer necessidade em salvação. Se nós não vamos testemunhar, quem é que vai? Se nós vamos impedir as pessoas que estão lá no mundo de vir para a igreja, como é que ele vai encontrar Jesus se ele não pode entrar na igreja? Então vamos ficar apontando o dedo dentro da igreja, senão vamos ficar julgando as pessoas. Como é que ele vai encontrar o Senhor? Eu me lembro desse mesmo pastor agora, lembrei agora. Tem a Doquinha aqui, quem conhece a Doquinha, né? Já usou esse exemplo? Um dia a Doquinha foi na igreja dele, ali nos Fincos. E aí um monte de irmão na igreja virou o nariz para ela. E ele falou isso num culto, eu vi. Se ela não pode vir aqui para encontrar o Senhor, ela vai encontrar o Senhor onde? No bar? No boteco? E nós vamos ficar julgando? Percebe aqui o problema? E nós temos que entender, para Deus não importa o lugar e as pessoas que estão à nossa volta, para Deus importa a consciência tranquila de quem dá testemunho como servo e serva de Deus no lugar que for, em nome de Jesus, amém? Isso é muito importante para o Senhor. E aí, versículo 24. Vou encerrar. Ele encerra lindo. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, a medalha? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado pelo Senhor. Vamos entender aqui como é que ele acaba. Ele acaba aqui fazendo uso de uma linguagem esportiva, né? Tem atleta aqui, a Ana era atleta, né? Eu não sei se tem atleta aqui, eu sei que tem ali o Cleitinho, que é o homem da academia, tá, os atletas em plantão aí. Mas assim, ele para encerrar esse assunto, ele usa essa linguagem esportiva, e aqui é muito interessante, é muito inteligente o que Paulo fala. Eu quero que você compreenda isso. Por quê? Porque primeiro, na primavera, já há muitos séculos, há uns 700 anos antes de Paulo escrever a sua carta, a cidade de Corinto sediava um evento que era importantíssimo para os gregos, lá na cidade de Corinto, que era o tal dos Jogos Istmicos. É um nome lá. Istmico é uma faixa de terra. E a primavera estava próxima quando Paulo escreveu essa carta. Ele é muito inteligente, ele é muito sagaz aqui. Eram jogos parecidos com as nossas Olimpíadas, sabe? O povo se reunia ali e tinham várias atividades. Istmo é uma faixa de terra. E Istmo de Corinto, que existe lá, é uma faixa mais estreita de terra que ligava a região mais ao sul, grega, que era a região mais para o mar, esse istmo que ligava ao continente, assim, mais longe do mar. Quer dizer, era uma faixa de terra, e nessa faixa de terra, nesse istmo, tinha um templo para Poseidon, que era um deus antigo dele, o deus do mar, o tal do Poseidon. E nesse templo enorme, tinha um bosque enorme ali, e onde eram realizados os jogos mais tradicionais que a cidade de Coríntios patrocinava desde sempre. Era histórico isso entre os gregos. A história diz que tudo nesse momento tinha que parar quando a cidade de Corinto organizava os seus jogos. Por exemplo, se duas cidades estavam em guerra, a guerra tinha que parar para ter os jogos, depois eles voltavam a ter guerra. Era tão importante para eles. Você vê como isso aqui era muito importante para os moradores de Corinto. E que também esses jogos aconteciam num templo pagão. É muito interessante, ele não fala isso à toa. E por isso Paulo, que não era nada inteligente, vai encerrar esse assunto aqui usando uma analogia com esses jogos que iriam acontecer logo, logo. Que assuntos? Os assuntos das carnes sacrificadas aos ídolos e das línguas soltas falando demais. Ele quer encerrar usando essa analogia. Mas veja como isso é maravilhoso. Ele diz: por acaso vocês não sabem que no estádio, aí no jogo de vocês, nessa competição, durante os jogos tem muitos corredores, mas só um ganha o prêmio? Só um ganha a medalha. E ele vai dizer: corram vocês de modo a ganhar o prêmio. Os atletas se submetem a um regime rigoroso,
treinos disciplinados. O atleta abre mão de tudo só para participar do jogo, não é assim, não? Não abre mão de família, né? Só para participar do jogo. E ao final ganhar uma medalha, era uma coroa de ramo, às vezes que coloca aqui uma coroa de, sabe? De ramo que coloca para o ganhador, que logo, logo perece, que logo, logo acaba. Até hoje é assim. Atletas se submetem a tanta coisa. Um atleta profissional renuncia a tanta coisa. Faz de tudo para manter o pezinho dele na balança certinho, com o físico preparado. São regrados, um atleta é regrado. Abre mão de comer tanta coisa, para quê? Para competir. E ao final ganhar a prova e receber uma coroa que logo vai virar nada. Uma medalha que logo vai estar pendurada lá pegando pó. E ele vai perguntar, e nós? E nós? Nós não aceitamos abrir mão de nada para receber uma coroa de ouro imperecível. Que coroa? A coroa da nossa salvação? A gente não vai abrir mão de nada. O atleta se empenha tanto, ele renuncia à família, ele renuncia a tudo. E nós? Quer dizer, existe uma recompensa, uma coroa que dura para sempre na nossa vida, uma coroa que ninguém pode nos tirar, em nome de Jesus. Ela não vale a pena, não vale nenhum esforço nosso, ele está perguntando. E você vai entender porque ele está perguntando. Não vale nenhuma renúncia. Mas veja, nós temos que correr para ganhar, ele vai dizer assim, quer dizer, e por isso, nessa questão de participar dos cultos em templos pagãos, somente para fartar os seus instintos, somente para saciar as suas vontades, para te empanturrar de carne, ou ainda nessa questão de ficar ouvindo o diabo e falando coisas demais, será que nós não podemos nos abster, como os atletas fazem, para receber a maior de todas as coroas, a nossa salvação? Dá para não participar disso? Será que não dá para renunciar a isso? Que é tão carnal, para ganhar essa coroa eterna. Será que a nossa salvação não vale nenhum sacrifício? É o que Paulo está perguntando. Ela não significa nada. A vida se resume a instintos carnais. Não vale a pena renunciar somente e dizer não àquilo que não glorifica o nome do Senhor, por acaso. É uma analogia bonita, não é? Tem tanto esforço no mundo, gente abre mão de tudo. Tem gente que trabalha 18 horas por dia para ganhar dinheiro. 24 horas para ganhar dinheiro. Você não consegue dar 4 horas por semana para o Senhor. Não vale a coroa, não vale. Paulo vai usar o seu testemunho de novo, porque ele vai dizer, eu não corro sem um alvo. Eu não corro sem qualquer motivação. Eu não corro para não chegar a lugar nenhum. Eu corro com um objetivo, ele vai dizer. Eu tenho um alvo. Em outro lugar ele vai dizer, o meu alvo é... Como o pugilista aí nos jogos, o lutador, eu não luto dando socos no vazio, né? Ele vai dizer, eu não esmurro o ar. Eu não esmurro o ar. Eu esmurro o meu próprio corpo para manter ele sob domínio próprio. Maravilhoso isso, sim ou não? Eu não sou um lutador que fica dando soco em nada. Eu dou soco em mim mesmo. Sabe por quê? Porque eu tenho que dominar os meus instintos. Dominar, ter domínio próprio, é maravilhoso. Eu não sou escravo dos meus instintos, nem dos meus desejos, nem da minha língua. São eles que são meus escravos. Aqui quem manda sou eu. E não os meus desejos. Meus instintos, desejos e o que eu falo não me aprisionam. Por isso ele diz, eu sou livre. E eles não são para minha alegria, para o meu prazer. E não é para me manter cativa a minha consciência, me afastar do Senhor. Não, não, jamais. Observem que é uma analogia maravilhosa aqui, né, que ele faz entre os atletas e a nossa vida diante de Deus. É um negócio extraordinário. De um atleta nós temos que tomar emprestado o quê? O empenho, a perseverança, a seriedade com que eles encaram uma competição, pois assim, se nós fizermos assim, com o mesmo empenho, com certeza nós não estaremos correndo à toa. Diante do Senhor, não. O Senhor espera empenho nosso, sim. O Senhor espera dedicação nossa, sim. Em nome de Jesus, nós temos que tomar posse disso, porque nós percorreremos, com certeza, a pista da nossa vida, da nossa jornada, e nós vamos alcançar a vitória. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus, porque é promessa do Senhor. Nós temos que correr de modo a levar, sim, a coroa da vitória. Porque é promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida, eu quero que você tome posse. Como é que nós fazemos isso? Renunciando, queridos, é isso aqui, ó. Dizendo não a nós mesmos, ao nosso corpo, aos nossos desejos, às nossas vontades.
É assim que nós recebemos a coroa da vitória. Como atletas, impondo limites aos nossos desejos, é o que eles fazem, impondo limite aos nossos instintos, decidindo não participar de papo furado, que atrai maldição na nossa vida, nos rendendo ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar domínio próprio, é assim que nós chegaremos. Esse é o caminho proposto em nome de Jesus. E ele vai dizer assim, esmurrando a mim mesmo, o meu corpo, os nossos desejos, nós poderemos vencer. Então, para Paulo, não adianta nada do que ele fazia, se ao final ele não conseguisse a salvação. Se no final eu não for alcançado. Por isso ele mesmo diz, eu mantenho os meus instintos, necessidades e desejos, a minha língua, sob o meu domínio. Eu me controlo. Para que no final, depois de ter pregado o evangelho aos outros, eu mesmo não venha perder a competição. Eu mesmo não vá morrer na praia. Para que depois de tudo eu não venha ganhar a minha coroa eterna. Eu não posso botar isso em risco em nome de Jesus. Amém? Para ele tinha algo por trás de tudo, pelo que valia a pena renunciar a tudo. Eu não sei se você pensa nisso. Vale a pena renunciar a um capricho teu? Tem algo muito maior. O quê? As promessas do Senhor, que nós vamos viver eternamente com Ele. Quanto custa isso para você? Qual é o preço da nossa salvação? Em nome de Jesus. Amém? Nós possamos nessa noite. Então que nessa noite nós possamos nos apossar de mais um tanto da revelação dessa coisa maravilhosa, sabendo que não existe orgulho maior do que fazer parte dos planos de Deus para as nossas vidas. Essa é a maior recompensa, esse é o maior salário, não tem maior. Paulo renunciou a tudo, renunciou ao seu salário, renunciou a si mesmo, só para cumprir com afinco, com esmero, a tarefa que o Senhor confiou em suas mãos. E ele fez isso de 2000 anos depois, ele continua sendo um testemunho na igreja para o povo de Deus. É maravilhoso isso, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje eu e você temos a oportunidade de estar aprendendo com ele. Eu aprendo muito com Paulo e com isso, receber a oportunidade de entender que vale a pena. Vale a pena. Tem um louvor que a gente quer dizer que vai valer a pena, né? Vai mesmo. Vale a pena você renunciar a você mesmo pelo Senhor. Vale a pena. Você não sabe como vale a pena. Sem essa medida não tem vitória para nós. Nós vamos correr e não vamos chegar. Nós vamos correr, e se a gente faz as coisas de acordo com as nossas próprias necessidades, nós não vamos vencer nada. Nós não vamos, durante a corrida, sabe o que vai acontecer? Nós vamos tropeçar e nós não vamos cruzar a linha de chegada. Esse é o problema. E aqui nós não podemos permitir em nome de Jesus. Amém? Isso é muito importante. Por isso nós temos que aprender com o Evangelho, porque lá na linha de chegada, sabe quem nos espera? Hein? Quem nos espera na linha de chegada? O Senhor. E o nosso Senhor... E vai chegar, e tudo que ele espera é poder dizer para mim e para você, venham benditos do meu Pai, venham benditos do meu, podem tomar posse, podem possuir por herança o reino que ele preparou para vocês desde a fundação do mundo, em nome de Jesus, amém? Que nós possamos não desprezar isso, e saber que isso é importante para o Senhor demais, não é nenhum capricho, não é nenhum desejo, uma vontade, uma raiva, um descontrole que vai mandar na nossa salvação em nome de Jesus, porque nós somos dele, amém? E o nosso papel é dizer não, nosso papel é renunciar, porque nós somos dele e ele nos aguarda na nossa reta final em nome de Jesus. Amém? Você assim quer? Nossa amizade continua? Então aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.